Patriotas, eu já vi essa história várias vezes em filmes e na vida real. Essa galera se dando mal como nunca antes. Quem ri por último, ri melhor. Veja o deboche que eles fizeram contra Eduardo Bolsonaro. Mas Eduardo Bolsonaro não ficou calado não, mandou um duro recado para a galera do jantarzinho do ministro Alexandre de Moraes, viu? Chacota no apartamento de Moraes vaza e Eduardo Bolsonaro manda forte recado ao ministro. Mas não para por aí não, vocês precisam saber quais foram as decisões que estão em andamento contra o Gonete, procurador-geral da República, viu? Tá na mira dos Estados Unidos da América, viu? Não vai ficar pedra sobre pedra no Brasil, viu? Essa galera vai ter que prestar conta, mas contas e mais contas com o governo e a justiça norte-americana, viu, gente? Eles estão brincando com a maior potência mundial. Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de mandar um forte abraço a todos os patriotas conservadores nos 4 cantos do Brasil e também no exterior. Que Deus abençoe vocês fortemente e desejo uma ótima semana de muita paz, de muito amor, de muita vitória. Durante um jantar oferecido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na última terça-feira, 18/3, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL-SP, tornou-se alvo de comentários irônicos entre os convidados. O evento, realizado no apartamento do magistrado em Brasília, tinha como objetivo homenagear Rodrigo Pacheco, PSD-MG, por sua gestão na presidência do Senado e contou com a presença de diversas autoridades dos 3 poderes. Entre os presentes estavam o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara Hugo Mota, republicano, o presidente do Senado Davi Alcolumbre, União APE, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet. O encontro também reuniu 7 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Nunes Marques, gente, olha só, Nunes Marques, viu? É o indicado pelo presidente Bolsonaro, meu Deus. Luiz Fux e Flávio Dino. Esperamos que ele seja tipo um espião lá, né, lá dentro, lá, né, o 007, né, do lado da ala conservadora, porque senão também vai cair na malha fina dos Estados Unidos, viu? De acordo com o relato de ao menos 3 fontes que participaram do evento, em uma conversa informal, o Eduardo Bolsonaro foi chamado por alguns convidados de frouxo e bananinha, apelido frequentemente usado por seus opositores. A recepção promovida por Moraes ocorreu poucas horas após Eduardo Bolsonaro anunciar uma licença não remunerada da Câmara dos Deputados para morar temporariamente nos Estados Unidos. Em recente entrevista à revista Oeste, Eduardo Bolsonaro, que já havia previsto as reações de Moraes, fez questão de mandar um duro recado ao ministro. Ele deve estar se deleitando com essa situação agora, mas o lado racional dele certamente já acionou o alerta. Fique tranquilo, Alexandre de Moraes. Vamos ver quem vai rir por último nessa história toda. Pontou. Gente, o negócio é o seguinte. Eles já estão tomando nos olhos. Essa galera não passa nem Wi-Fi. Quando eles ficaram sabendo que os Estados Unidos iria aplicar retaliações contra eles, contra esses funcionários públicos, Barroso, aquele que disse aquela frase, perdeu o mané, foi um dos primeiros a vender a sua mansão lá nos Estados Unidos, com medo de alguma retaliação dos Estados Unidos. E não parou por aí, não. Várias fontes aí também publicaram, né, que o Moraes retirou a sua grana, o seu dinheiro que estava investido nos Estados Unidos com medo. Ai, vocês acham que acabou? Não acabou, não. Moraes foi convidado para palestrar lá nos Estados Unidos da América, agora, juntamente com os outros ministros do STF. Pergunta se eles aceitaram. A pergunta que não quer calar. Quem será o bananinha? Quem será o frouxo? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? E vocês acham que acabou? Até a Janja, tá? Mulher do Lula, que tinha programado para viajar para Nova York, ela cancelou a viagem com medo de retaliações dos Estados Unidos da América. É isso mesmo. Então, essa galera já tem alguns meses que eles estão aí tentando, né, fazer de conta que não está acontecendo nada, mas atrás dos bastidores não passa nenhum Wi-Fi. Tanto isso, depois que Eduardo Bolsonaro tomou essa decisão em permanecer nos Estados Unidos, rapidamente o Gonete entrou em ação e deu um parecer dizendo que não tinha nada contra, né, o passaporte do Eduardo Bolsonaro e nem contra Eduardo Bolsonaro. E o ministro Alexandre de Moraes agiu rápido como nunca antes, engavetando o pedido do Lindenberg, o lindinho da Gleicinha, né, que pediu para prender Eduardo Bolsonaro e prender o passaporte dele. No mesmo dia, Moraes já se organizou e
bancou um jantar na casa dele e convocou todo mundo. Ele alegava que era a despedida do Pacheco como presidente do Senado, mas já fazia 50 dias que Pacheco tinha deixado o seu cargo. Então essa desculpa não caiu bem. Por que não caiu bem? Porque depois desse dia, o Mota, o novo presidente da Câmara dos Deputados, que estava aí defendendo a anistia e assim por diante, ele disse agora, né, com o presidente do STF do lado dele, que o que está acontecendo no Brasil são coisas normais, que não tem perseguição política, que não tem anistia, que não tem nenhum tipo de pessoa sendo perseguida pelo STF, pela justiça, ilegalmente, que eles estão seguindo todos os rituais como manda a lei, a ampla defesa, o contraditório, desse jeito. Eu pensava que era 1º de abril, patriotas, para ele falar uma mentira dessa, logo o presidente da Câmara. Mas a gente não precisa ter uma bola de cristal não, né? Se o Lira, Pacheco, poderá sofrer punições dos Estados Unidos, porque eles largaram o cargo, mas as obras deles ficaram, viu? Tudo que eles fizeram, as suas omissões ficaram. Eles poderão ser punidos, né, vistos, cancelados, né? Imagina essa lei Magnitsky, né? Morte financeira contra Lira e Pacheco, e aí agora com o Mota também, o novo presidente da Câmara, né? O Davi Alcolumbre também, que participou desse jantar. Então, gente, a lista é grande, grande mesmo, viu, gente? E tem aquele ditado, quem ri por último ri melhor, viu? Não tem como a matemática errar, gente. Não tem como a matemática errar. Sempre o maior vence o menor, viu? Isso aí é a força da gravidade. Não existe. Não existe, gente. Tá? Uma pessoa, né, de 1,60 m não dá conta de segurar 1 tonelada. É mais ou menos isso. Dá o exemplo do Brasil com os Estados Unidos. O Brasil não dá conta de segurar os Estados Unidos, tanto economicamente como poder bélico, viu, gente? Então, eles que se cuidam, viu? Meter o rabinho entre meias pernas, né? E parar de fazer essas coisas, porque vai vir retaliações das grandes aí. E eles não estão mexendo só com cidadãos brasileiros, não. Com o norte-americano, viu? Elon Musk e o Meta, Mark Zuckerberg, foi enquadrado de novo pelo ministro Alexandre de Moraes, que deu um prazo para eles enviar todas as informações do Alan dos Santos. Lembrando que o Alan dos Santos não está no Brasil. Ele está, né, nos Estados Unidos, sendo amparado pela jurisdição norte-americana, viu? Mas eles querem cutucar a onça. A onça não, né? O tigre, né? Com a vara curta, depois não reclama. Urgente, urgentíssimo. Gonetti entra na mira de Trump. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, entrou na lista de possíveis alvos das sanções que o governo de Donald Trump planeja impor a autoridades brasileiras, incluindo ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. A medida é estudada pela Casa Branca devido ao posicionamento de Gonetti a favor da derrubada da rede social X no Brasil e pelo apoio ao bloqueio de perfis como o do jornalista Alan dos Santos, que reside nos Estados Unidos. Em agosto de 2024, Gonetti solicitou ao ministro Alexandre de Moraes a suspensão da plataforma X no Brasil, argumentando que a empresa não havia cumprido determinação judicial do STF, já que Elon Musk, proprietário da rede, não nomeou um representante legal no país. Após a eleição de Trump, Musk assumiu a posição estratégica na Casa Branca, tornando-se um de seus principais aliados. Além disso, o Procurador-Geral pediu que a Polícia Federal apurasse se o X estava permitindo que perfis bloqueados contornassem decisões judiciais. Entre os investigados estava Alan dos Santos, cuja atuação nas redes sociais foi apontada como parte de uma possível ação coordenada para disseminar desinformação e interferir em investigações do STF. Gonetti também solicitou que fosse analisado se Musk teria autorizado a reativação de contas suspensões. Gente, aí eu não preciso nem dizer para vocês, né? Imagine o Gonetti recebendo aquela lei Magnitsky, morte financeira, ele e seus familiares. Meu Deus do céu. Senhor da glória, o que essas pessoas estão passando na cabeça delas? Querendo mexer logo com a maior potência mundial. E eu, se eu fosse essa galera, meu irmão, eu meti o rabo entre minhas pernas. Falei, foi um equívoco, vou cuidar do meu quadrado. Nós não vamos fazer isso. Pedia 1001 desculpa, enviava uma carta pedindo desculpa, sabe? Foi um equívoco. Nós não vamos fazer isso para tentar contornar, amenizar as consequências, as retaliações que estão em andamento nos Estados Unidos, gente. É grave. E eles estão mostrando aí que parece que nada está acontecendo, mas atrás dos bastidores eles estão tremendo de medo. E por que eu falo isso? Porque
Depois que Eduardo Bolsonaro decidiu ficar nos Estados Unidos, resumindo aqui para vocês, Moraes fez um jantar onde estavam ministros do STF, presidente da Câmara dos Deputados, Senado, ex-presidente do Senado, ministros do STF, e aí vai, sabe, até o Gonete. E depois, no outro dia, o presidente da Câmara dos Deputados faz um pronunciamento dizendo que não tem perseguição no Brasil, que não existe anistia, que as leis estão sendo cumpridas, que não tem totalitarismo, censura ou ditadura. E por que ele falou isso? Com medo das retaliações. Eles já estão criar uma cortina de fumaça, narrativas, para tentar passar baba de calango, dizendo que o Brasil é um país maravilhoso, onde as leis funcionam, o Estado democrático de direito é pleno, todas as duas partes, tanto a direita e a esquerda, estão aí, né, vivendo em harmonia. Tá, vai nessa. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.